Fala pessoal, Rodrigo Sebra na área, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal Diário de Gain Loss. E aí, como é que foi a sua semana? Me conta aí nos comentários. Foi boa? Foi ruim? Foi razoável? Foi ruim, mas você cumpriu todos os objetivos de planejamento? Foi ruim porque você fugiu do seu plano? Foi boa porque você cumpriu o que estava no plano? Ou foi boa que você inventou aí um operacional no meio do caminho? Me conta aí nos comentários. Eu vou trazer aqui hoje o meu relatório de performance nesses primeiros dias, né? E automaticamente dar algumas novidades aí que eu pretendo passar ao longo do ano, que é o meu objetivo desse diário de trade, mostrar para vocês o meu resultado final toda semana. Então, essa é a primeira novidade. Toda sexta-feira eu vou trazer um resumo aqui do que foi realizado ao longo da semana, quais foram os meus resultados, para não ser aquele relatório todo dia, né, de diário de trade. E eu pretendo ao longo das semanas, eu trazer outros tipos de conteúdos, continuar com as minhas entrevistas com os traders que são experientes no mercado. Estou em contato com alguns, em breve trago novidades, mas o diário de trade eu vou deixar para sexta-feira, que eu já faço um resumão das minhas operações e mostro para vocês aí o meu resultado da semana. Bom, antes de tudo isso, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal. Quem ainda não se inscreveu, ative o sininho, comenta, para que a gente possa aí ao longo do ano aumentar aí os números de seguidores, de membros do canal. O propósito aqui é nos ajudar. Eu criei o canal para fazer um conteúdo para ser o meu diário de trade e foi criando um corpo, e agora ele está aí com quase 1.800 seguidores. Estamos seguindo devagarzinho. Aqueles que estão comigo desde o começo agradeço, os que chegaram agora sejam bem-vindos. E aí, pessoal, como é que foi a semana? Eu postei alguns vídeos atrás falando do meu planejamento, né? O que eu tinha colocado em plano no meu operacional, que era seguir um plano, que a meta principal do ano é seguir o plano. Porque não adianta você colocar no papel e não seguir. Então é uma meta e é um objetivo que eu quero alcançar. Seguir um operacional único. Eu tenho conhecimento de vários, mas o que acontece? A gente, quando está de frente à tela, a gente quer fazer, operar, e quando está negativo, quer operar mais ainda para recuperar. Então coloca um outro operacional que você já viu para tentar recuperar. E isso dificulta o seu crescimento no mercado. Lembrando que é day trade, mas o nosso mercado é longo prazo, né? Então, eu coloquei isso como um plano também, seguir um operacional. Então, seguir um plano, que é uma estratégia geral, que envolve dentro do plano, o plano, que é o segundo objetivo, e o terceiro, que se eu conseguir os dois, eu vou aumentar, o objetivo é aumento de lotes. Recuei bastante ao longo desse início de 2025 com lotes. Eu estava operando com 5 a 10 contratos. Reduzi por dois motivos. Um para seguir o plano, o novo operacional, e o outro para me autocastigar, né? Porque eu fugia muito dos meus planejamentos, das minhas estratégias, e acabei aí fechando o final do ano passado negativo. Então, por isso que eu reduzi. E com isso, com a diminuição dos lotes, eu criei essa estratégia e esse plano, que é o terceiro objetivo, que é aumentar o lote. Se eu seguir as estratégias, então se eu seguir o plano, se eu seguir o processo, se eu atingir um objetivo X de número de pontos, não precisa ser no mês, pode ser em 2, 3 meses, aí eu vou para o segundo lote, que seria o segundo contrato. Então isso está tudo bem assim, bem colocado num papel, num plano, para eu poder chegar onde eu quero chegar, que é no final do ano, quem sabe tá de volta com 5 contratos. Mas ainda isso é muito cedo para eu falar.
E eu prefiro ficar tranquilo nesse momento em relação a número de contratos. O meu principal objetivo hoje, pelo menos nesse primeiro semestre, é seguir os 2 primeiros processos, que é seguir o plano e seguir o operacional. E com tudo isso, eu tenho o operacional que eu fiz um backtest de 3 anos e ele me deu resultados. Eu coloquei ele na prática agora em janeiro de 2025 e estou seguindo aqui firme e forte para que ele possa me dar resultado. O operacional em si, ele tem por característica, independente do cenário, né? Independente do que está acontecendo, se tem notícia, se não tem notícia, se é abertura de mercado ou não, né? Ele deu o operacional, eu tenho que entrar. Por quê? No backtest eu fiz isso. E acredito que todos que realizam backtest não conseguem desmembrar pelo menos a notícia. A abertura de mercado até você consegue, mas desmembrar notícias que aparecem ao longo do dia, alguma fala de algum diretor, isso ele acaba dificultando no seu backtest. Então, quando eu realizei ele, e ele me deu um resultado de percentual, eu acabei colocando isso na minha mente. Falei, não, se ele dá o operacional com essas dificuldades, com essas coisas que acontecem ao longo do dia, que é a notícia, que é a abertura de mercado, enfim, eu tenho que respeitar ele. E como iniciou esse operacional nesse ano? Iniciou muito bem. Ele iniciou de uma maneira positiva, considerando aí esses são 7 pregões que a gente até o momento realizou. Desses 7 pregões, ele só teve um dia de loss. E é o que ele demonstra e é o que ele dá continuidade ao estudo de backtest que eu fiz nos últimos 3 anos, 2024, 2023 e 2022, que ele me mostrou que ele é lucrativo. Então, um dia só de loss e os outros dias, demais dias, ele fechou positivo. Hoje ele está fechando positivo 100 pontos para frente. Hoje eu não operei, na verdade minto, eu operei, entrei, fiz uma entrada, saí no 0 a 0, porque eu vi que o mercado estava ali se a gente observar, aqui a entradinha que eu fiz, bem aqui, ó, deixa eu aumentar aqui a tela, ó, fiz essa entrada aqui, diminuir aqui, fiz essa entrada aqui e vi que o mercado estava lateral, sabendo que ele ia aguardar as notícias do payroll, e de fato foi. Só que antes disso, a minha entrada mais ou menos seria aqui, né? Essa aqui é a primeira entrada que eu teria feito e teria dado alvo, que eu não entrei. E depois eu tentei nessa aqui, ela foi, andou no meu favor, eu coloquei no 0 a 0, ela depois me estopou. Mas enfim, o operacional ele deu mais outra entrada, teria pago, então assim, ele teria fechado positivo. Então, independente do que está acontecendo no cenário, o operacional ele me dá, teria que entrar. Onde eu quero chegar com isso? O meu estudo que eu fiz, e eu sugiro que vocês estudem o operacional de vocês, ele me tem em torno de 65% de acerto. Ótimo, né? Mas tem que entrar em todas as operações. E a semana como é que foi? A semana o operacional, enfim, ele fechou com 1.500 pontos. Está fechando com 1.500 pontos. E desses 1.500 pontos, eu consegui 1/3 disso. Quase 1/3. Fechei com 450 pontos para frente. É bom. Tem 2 lados aí, o lado bom e o lado ruim. O lado bom que deu bom. Eu fechei com 450 pontos, 1/3 aí do que o operacional deu durante a semana. Né? O operacional foi bom, está sendo lucrativo, está me dando isso, reforça ainda mais o lado confiante de operar,
Por mais que o backtest você faz de coisas que aconteceram, e a gente sabe que segunda-feira que vem é uma coisa que está iniciando, que a gente não sabe para onde vai, mas ele me dá a confiança de que eu tenho que entrar, que eu tenho que aportar, eu tenho que confiar no que foi proposto. Ontem mesmo o operacional fechou positivo, 50 pontos para frente, e eu fechei no loss, porque eu apenas entrei em algumas operações que me estoparam, e a terceira e a quarta operação que ele deu, as duas pagaram e acabou ali zerando o loss e ainda fechando no positivo. Então é mais uma lição que eu aprendi ontem, né? E o outro lado que desse cenário, por mais que eu tenha pego 450 pontos, eu poderia estar muito mais à frente hoje. Poderia estar com o dobro do que eu tenho de capital que eu conseguisse esse mês, essa semana. E aonde eu quero chegar com isso? Pode ser que a partir da semana que vem venha 2, 3 dias de loss seguido. E o operacional, ele já tem aí 1.500 pontos para frente. Então ele tem carga suficiente para poder perder alguns dias para depois voltar a crescer. E é onde eu quero chegar. Temos que entrar no operacional quando ele dá o setup, independente da sua situação. Claro que não fazendo loucuras, mas dentro do que você planejou, dentro do que você estudou. E isso demonstra. E me preocupa, porque semana que vem pode ser um dia semana bem ruim, né? E o operacional vai estar ok, eu não. Então é um alerta que eu coloco para mim, mas eu também reflito para vocês. Tomem cuidado, porque às vezes a gente vai culpar a sua operação, a sua estratégia, porque fechou 2, 3 dias. E não, o operacional ele já está para frente e ele tem 2, 3 dias de drawdown. E essa semana ele teve um dia só, que foi na segunda-feira. Enfim, vou mostrar para vocês aqui o meu relatório para reafirmar o que eu falei. Então foram 15 operações. O operacional ele tem aí uma assertividade de 60%. Ele está mais do que 60% essa semana. Mas eu, por ter entrado em algumas, essa aqui que foi no 0 a 0 ele pagou. Essa aqui foi no 0 a 0 ele pagou. Essa que foi no 0 a 0 ele pagou. Essa aqui teria estopado. Mas boa parte dele pagou, né? Enfim. Então fecho aí positivo com 15 operações. Vocês observam que eu estarei somente com um contrato. Então tá dentro da meta e dentro do planejamento, operar somente com um contrato. Rodrigo, você não vai ganhar dinheiro, não vai sustentar com isso. Que eu digo a você quando me pergunta isso. Primeiro que eu tenho outras fontes de renda, né, que conseguem me segurar e que está dentro do meu planejamento para 2025. Né? E segundo que eu preciso validar o operacional de maneira efetiva com a conta real. Eu sei que eu tenho um estudo que me deu a possibilidade de falar, não, tá aqui, é provado que você pode entrar com mais contratos, que os 3 últimos anos deu. Mas assim, é diferente. Simulador, backtest com a conta real. Então, eu quero respeitar um planejamento, eu quero respeitar a minha disciplina. De um contrato, depois para 2, depois para 3. Do 3 ali, ele vai ajudar já a ser rápido, para aumentar para 4, para 6, enfim. Tá aqui no meu plano e eu vou seguir ele como se fosse um iniciante de fato mesmo com o operacional. Então, existe stop em qualquer operacional. Tá aqui. Então, foram dias no zigue-zague que me dá aí fechando a semana positivo, né? Este é uma das novidades que eu queria contar para vocês. Então eu seguirei com um contrato, retirei boa parte do meu capital, deixei só alocado a margem para o contrato
e eu vou seguir assim até eu conseguir chegar a um número X de valor, de pontos ou de grana, para eu aumentar meu número de contratos. E lá no meio do ano, que está aqui também no meu planejamento, eu vou analisar de janeiro até junho o que foi feito, o que o operacional me deu, se eu aumentei a mão ou não, se eu segui o plano ou não, para que talvez, juntamente com o capital que eu tenho, que eu consegui no day trade ao longo desses 6 meses, que além desse capital que eu aumentei, se caso eu aumente o número de contratos, eu pegue algum capital a mais para aí sim aportar para ir para 5, para 10 contratos, enfim, não sei. Porque aí eu consigo analisar. Mas é lá pro meio do ano, então eu não tenho pressa. Eu quero seguir um plano de fazer como se fosse um PDCA até o final de junho para analisar se de fato eu seguirei aumentando o número de contratos graduativamente com o que eu ganho ou se eu retiro o capital, alguma grana da renda fixa e eu consiga aportar um pouco mais, aumentar para 2, para 4, para 6 contratos a mais do que eu já tenho de janeiro a junho. Mas isso aí é outro objetivo que está longe ainda de eu começar a analisar. O que vale agora é eu analisar o que foi feito daqui até de janeiro até junho, né? Então é isso, gente. As minhas operações são essas, foram 15 operações. Eu sigo um operacional somente. Para quem me conhece, eu conheço bem de scalp, mas eu não tinha um estudo que me garantisse a continuidade dele. Então eu parei. Venho fazendo outros estudos no simulador, juntamente com backtests de 2022 a 2025. Isso eu não vou passar agora porque é estudo e não é certeza que eu também vou entrar, porque eu quero seguir no mesmo formato que eu tenho hoje de operacional para outros tipos de papéis, dólar, enfim, ações, não sei. Eu quero respeitar o meu operacional para que ele possa ser um operacional que eu digo assim, não, esse operacional agora é do jeito que eu quero e aqui eu vou seguir ele até o fim, meu operacional. Então eu faço isso com cautela, porque ano passado eu aumentava a mão para tentar recuperar a grana e tudo isso dificultou o meu fechamento positivo no ano. Então, seguir um plano é o mais importante para você que está começando. Seguir uma meta, um objetivo, colocar no papel, respeitar ele, né? Não fica rico na bolsa do dia para a noite e muito menos fica rico porque você tem 10 mil, 20 mil reais, então vou colocar tudo na bolsa. Não faça isso. Se você tem 10, 20, 30 mil, ótimo. Coloca 99,9% rendendo para você ali, coloca 1% no máximo, 2% para trabalhar para você ali no mercado, de uma maneira que você não se sinta desconfortável e que ele possa ali te ajudar nas suas operações e dando continuidade na sua evolução, um pouco lá na parte da renda fixa, rendendo, e você aqui estudando e aprendendo com o mercado. Tá bom, pessoal? É isso. Fico feliz porque fecha a semana no positivo, isso é bom. Vamos para a próxima semana. A próxima semana promete, porque agora acabou, né? Acabou boa parte do pessoal voltando de férias efetivo na semana que vem. O payroll passou, o payroll hoje até que foi leve e achei que ele ia dar mais volatilidade, mas ele ajudou o mercado um pouquinho só a descer para ter algumas vendas. Aqui teria até dado uma operação agora na minha entrada, mas eu não vou entrar porque já está quase meio-dia, já tem outras coisas para resolver e eu quero fechar a semana com esses 450 pontos que eu peguei para frente e quem sabe aí eu possa melhorar ainda mais na próxima semana. Valeu, desculpe pelo vídeo longo,
Pra quem chegou até aqui, se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho, comente, né? E vamos que vamos. Quem chegou até aqui é porque de fato quer aprender alguma coisa ou quer comentar, crítica construtiva, né? E eu fico feliz com todos que chegaram até o final desse vídeo. Valeu? Um forte abraço a todos. Bom final de semana, se cuidem, aproveitem a família, esfriam a cabeça, que segunda-feira tem mais. Valeu! Fui!